Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa sexta-feira, feriadão de 24 de outubro, aniversário de Goiânia. Hoje nós vamos falar sobre o uso do canabidiol no tratamento do transtorno do espectro autista. E também temos informações sobre o crescimento da profissão de pet sitter. Você sabe o que é? Se quer descobrir, fica com a gente. O programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste pela TV UFG. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, ondulados e na altura dos ombros e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do Conexões. E é nessa tela que daqui a pouco vão aparecer as nossas matérias do dia. Mas para começar, nós temos várias informações importantes sobre educação. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, pode aumentar a renda em até 16% no Brasil. É o que destaca um estudo inédito que foi encomendado pelo Ministério da Educação em parceria com a Unesco. O EJA é destinado àqueles que não concluíram a escola na idade esperada, mas retomaram os estudos para obter os diplomas de ensino fundamental e médio. Também há as turmas de alfabetização, a AJA. Bom, e a taxa de melhora, para quem conclui essa etapa, varia de acordo com a escolaridade e a faixa etária. Para quem concluiu as classes de alfabetização, por exemplo, o aumento na renda pode chegar a 23%. Já para quem concluiu o fundamental, o retorno mensal pode subir em até 14%. Já nos casos das turmas de ensino médio, a maior diferença chega a 10% de aumento na renda. E sabe o que mais pode aumentar a renda? Ter um diploma de ensino superior. Isso faz com que o brasileiro ganhe até 158% a mais, comparado com o diploma do ensino médio. Os dados são de um relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que foi divulgado no mês de setembro. A diferença foi observada nos profissionais entre 25 e 74 anos de idade. Mas o IBGE mostra que apenas 1 a cada 5 brasileiros de até 25 anos ou mais tem graduação. Ao mesmo tempo, quase 1/4 dos jovens de 18 a 24 anos estão como nem, ou seja, nem trabalham, nem estudam. Dos brasileiros que entram no ensino superior, 25% abandonam os estudos depois do primeiro ano de bacharelado. Menos de 1/4 de todos os jovens de 20 a 34 anos, de fato, concluem o ensino superior. E segundo o INEP, o investimento por cada aluno de instituição pública é de cerca de R$ 83 mil por mês. Bom, e no Brasil, os professores perdem, em média, 21% do tempo de aula para manter a ordem na sala. Ou seja, a cada 5 horas de aula, uma é perdida para conseguir a atenção dos estudantes. Enquanto isso, nos países membros da OCDE, a média é bem menor, apenas 15% de tempo perdido. O dado é de uma pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem 2024, divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O estudo foi feito a partir de entrevistas com professores e diretores, principalmente dos anos finais do ensino fundamental. Ela compara a educação em 53 países. E em relação ao estresse sofrido no dia a dia pelos professores, o relato dos profissionais brasileiros é semelhante ao dos docentes dos países da OCDE. 21% dizem que o trabalho é muito estressante.
A média geral é de 19%, né, de profissionais estressados em toda a OCDE. Bom, para finalizar, agora uma perspectiva dos estudantes. 7 em cada 10 estudantes brasileiros que estão no ensino médio e usam a internet já utilizaram ferramentas de inteligência artificial generativa para realizar pesquisas escolares. Apesar desse cenário, apenas 32% desses alunos foram orientados sobre como usar a tecnologia de forma segura. Os números são da 15ª edição da pesquisa TIC Educação, que foi divulgada também no mês de setembro. Esse levantamento mostrou que 37% dos estudantes do ensino fundamental e médio admitiram usar essas ferramentas para buscar informações. A taxa cresceu para 39% entre os anos finais do ensino fundamental e ela chega a 70% no ensino médio. Os dados foram coletados entre agosto de 2024 e março desse ano. Foram quase 7.500 alunos entrevistados nessa pesquisa. Bom, e agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Ceará analisou mais de 100 estudos científicos sobre o uso do canabidiol em pessoas com o transtorno do espectro autista. O objetivo da pesquisa era entender os efeitos dessa substância e abrir caminho para novos tratamentos. Confira mais informações na matéria produzida pela TV Ceará, que é parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. A Natasha, que é mãe do Miguel, de 7 anos, ouviu falar da pesquisa da UES e sonha com a possibilidade de usar o canabidiol para ajudar o filho. Com as pesquisas avançando e fica de fato comprovado que é seguro para essas crianças utilizarem, com certeza eu acredito que as famílias vão sim querer dar essa medicação para as crianças porque melhora a condição não só da criança, mas da família. A UES fez um levantamento robusto. Foram mais de 100 estudos científicos de diferentes países analisados por pesquisadores do laboratório da universidade. Todos com foco no uso do canabidiol, derivado da cannabis, em pacientes com TEA, o transtorno do espectro autista. Os resultados indicam efeitos positivos em sintomas como ansiedade, agressividade e insônia. Hoje nós temos um número muito expressivo de pessoas com TEA e os estudos eles se limitam geralmente a 40, a 60 pessoas por um determinado período de tempo que ainda é um período curto, então nós não sabemos esse efeito a longo prazo, o uso prolongado do canabidiol no autismo. Então todas essas questões ainda precisam ser respondidas e nós vamos continuando essas buscas, né, e entender também esses mecanismos através dos estudos pré-clínicos que ainda são mais escassos do que os estudos clínicos, para que a gente consiga ter dados que respaldem a eficácia desse canabidiol no TEA, tanto para a população em geral, quanto também para os profissionais, para que essa prescrição ela seja segura. Com os dados reunidos, a universidade se prepara para a apresentação da pesquisa e, por consequência, um possível início de testes pré-clínicos em animais. Uma nova fase que vai aprofundar os estudos e entender melhor os efeitos das dosagens e possíveis riscos das substâncias. O objetivo é abrir caminho para pesquisas futuras em humanos. Mesmo após os primeiros resultados, o uso do canabidiol não é indicado para todos os casos de transtorno do espectro autista. Ainda assim, os resultados preliminares animam pesquisadores e familiares. Eu acredito muito que quando a gente tem uma evidência científica bem embasada, a gente pode levar então à clínica uma prescrição segura para essas pessoas. A dona Maria José é mãe do Arthur, de 26 anos, que só recebeu o diagnóstico de autismo aos 25. Ela quer ver o filho conquistar a autonomia, algo que hoje parece distante, mas não impossível. Porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar. Então, meu filho precisa o básico, entendeu? O básico, ele precisa ter um emprego para que ele possa se sustentar do básico. Eu preciso que meu filho tenha essa autonomia, que ele consiga viver,
né? Que ele consiga viver, ele não precise de mim, porque hoje estou aqui, amanhã eu não estou. Então, esse é meu maior desejo, que meu filho consiga realmente ter autonomia na vida dele. Estudos importantes, né, para tratar aí o transtorno do espectro autista. E agora a gente fala sobre outra doença, o diabetes. E quem vive com ela deve ter atenção redobrada aos pés. Isso porque a doença reduz a sensibilidade e agrava as feridas. Isso faz com que muitas vezes a pessoa com diabetes só descubra a lesão em estágio já avançado. No Brasil, cerca de 28 pessoas precisam retirar, amputar alguma parte do corpo, como dedos e pernas, todos os dias, por causa do diabetes. Acompanhe mais informações agora na matéria da TV Ceará. Uma ferida no pé que parecia inofensiva, mas que mudou para sempre a vida de seu Hinaldo. Portador de diabetes, ele teve de amputar 4 dedos por causa das complicações provocadas pela doença. Descobri em 82. Aí venho cuidando dela, mas chegou o ponto de ter que fazer uma cirurgia no pé, tirar 4 dedos. Mas o diabético é assim, foi assim que começou comigo. Uma das complicações mais comuns de quem possui a diabetes é a neuropatia diabética, um dano nos nervos que reduz a sensibilidade. Com isso, muitas vezes o paciente, mesmo com o pé ou algum órgão machucado, ele não percebe o ferimento, que termina se agravando, podendo chegar à amputação. De acordo com dados da Agência Brasil, todos os dias cerca de 28 pessoas sofrem com amputações provocadas pela diabetes no país. As pernas e os pés são os mais atingidos. O paciente começa a ter inflamação dos nervos e aquela inflamação faz com que o indivíduo não tenha, diminui a sensibilidade. E muitas vezes ele tem um ferimento, que muitas vezes é o próprio prego que furou ali e ele não percebeu. Às vezes é uma queimadura e isso é aquilo que vai evoluir. Essa outra médica especialista em feridas explica que após o diagnóstico é fundamental que o paciente siga alguns cuidados diários. Se a pessoa é diabética, primeiro é importante um bom controle glicêmico, controlar bem essa glicemia através de uma alimentação correta, através do uso correto dos medicamentos, da atividade física. E para todo diabético é necessário estar avaliando diariamente a saúde dos pés, em decorrência dessas alterações que o diabetes pode causar nos nervos e a perda da sensibilidade. Então, a neuropatia diabética pode ser avaliada também por um profissional, mas no dia a dia as pessoas elas vão buscar olhar todos os dias os pés, ver se tem alguma alteração, secar entre os dedos para evitar o surgimento de fungo, hidratar, porque o paciente idoso e diabético tende a ter uma pele mais ressecada e esse ressecamento pode levar às fissuras, que são as rachaduras no pé, no calcanhar, na região plantar, e isso também é uma porta de entrada para a bactéria. E no caso das calosidades, ao surgir uma calosidade, já tratar preventivamente a calosidade. São alguns dos cuidados que o paciente diabético precisa ter no seu dia a dia para evitar complicações. Seu Hinaldo sabe bem, afinal, toda a rotina dele mudou depois da doença. Não facilite com o diabético, porque ele é uma doença que não manda recado. Bom, importante, o alerta do seu Hinaldo, mas tem uma correção a fazer, viu? Essa matéria é da TV Feira, da Bahia, é uma parceira também por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública e não a TV Ceará, viu? Então, correções e muito obrigado à TV Feira por mais esse conteúdo aqui no Conexões. E a gente vai para um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho volta para falar sobre as bactérias no seu celular. Já parou para pensar o tanto de micro-organismo, de sujeira que pode ficar armazenado aqui? Daqui a pouquinho a gente te conta mais sobre esse assunto.
Estamos de volta com conexões desse feriado de 24 de outubro, né? Feriado emendado, bom para descansar. E a gente tem uma informação importante aí para todo mundo, né? Que usa muito celular, que leva para o banheiro, leva para todo lugar. Você sabia que esse aparelho pode ter até 10 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário? Estudos revelam que o aparelho presente, né, em quase todos os momentos do nosso dia a dia, virou um vetor de contaminação. Segundo especialistas, o risco à saúde é real, especialmente para crianças, idosos e pessoas imunossuprimidas. Veja mais informações agora na reportagem da TVE do Espírito Santo, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Ele vai no bolso, na bolsa, no banheiro e até na cozinha. O celular acompanha a gente em todos os lugares. Sim, inclusive para debaixo do banho. No bolso. O tempo todo na mão. Agora que eu coloquei agora mesmo, acabei de colocar na bolsa. Mas junto com mensagens e fotos, o aparelho pode carregar algo invisível, bactérias. Como a gente está sempre em contato com o celular, o calor das nossas mãos, né, o suor, a oleosidade da nossa pele, tudo isso torna o celular um ambiente extremamente propício para o desenvolvimento de bactérias que nem sempre são bactérias boas, elas podem causar doenças. Você costuma higienizar o celular? Não. Nunca passa um alquinho? Nunca. O cuidado que eu tenho é mais de lavar a mão do que limpar o celular. Tem um spray que tem álcool, a gente já faz a higienização sempre, porque aqui carrega muitas coisas que não se deve. Pesquisas já mostraram que a superfície de um celular pode ter mais micro-organismo que corrimãos, teclado de computador e até mesmo o vaso sanitário. A gente tem alguns grupos mais comuns de bactérias, geralmente são os coliformes fecais, como Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus e Klebsiella. São bactérias patógenas que podem causar doenças nos seres humanos. Pesquisadores analisam amostras coletadas em aparelhos de uso diário. O objetivo é entender quais bactérias estão presentes e se podem oferecer risco à saúde. Geralmente as doenças mais comuns são doenças gastrointestinais e respiratórias. Bom, eu levo o meu celular para todos os lugares, então vou aproveitar que eu estou aqui e fazer um teste nele também. Vamos ver se tem bactérias nele. O resultado desse tipo de análise não aparece na hora. As amostras precisam ser cultivadas em laboratório e observadas por dias, até que as bactérias fiquem visíveis. O que a gente faz é analisar todos os micro-organismos que tem ali naquele celular. A gente coleta eles e cultiva no meio de cultura e geralmente demora o resultado de 24 a 48 horas para a gente poder fazer essa análise. A boa notícia é que a higienização pode ser feita em casa com produtos simples e de forma rápida. E eu vou aprender agora como fazer a limpeza do meu celular. Primeiro, retira a capinha, pega um papel ou um pano, joga álcool 70, limpa a parte de trás, limpa a capinha, coloca novamente e depois passa na frente. Costumo fazer isso no meu celular, mas sem tirar a capinha. Agora eu já aprendi que precisa tirar a capinha também para deixar mais limpo, né? E evitar levar para o banheiro, viu, pessoal? É uma orientação até de saúde para evitar complicações intestinais. A gente fica lá sentado olhando ali o feed de informações. Melhor deixar ele num cantinho reservado. Bom, uma outra orientação importante da saúde é se vacinar. E a imunização contra o HPV foi prorrogada até dezembro desse ano pela Secretaria Estadual de Saúde. Jovens de 15 a 19 anos devem receber a dose única da vacinação. A estratégia é uma orientação do Ministério da Saúde e pretende resgatar aqueles adolescentes que não se vacinaram na idade adequada. A infecção pelo HPV é considerada a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. E esse vírus pode causar muitos problemas, como, por exemplo, verrugas genitais e também casos mais graves, como diversos tipos de câncer, de ânus, pênis, boca, garganta e colo de útero. Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, o HPV é responsável por 99% desses casos. Bom, e agora a gente vai falar de uma coisa que
parte das pessoas gosta, né? Animais de estimação, principalmente os cachorrinhos. E você já ouviu falar da profissão de pet sitter? Esses profissionais cuidam dos pets quando os tutores não estão por perto. O serviço transforma a paixão por animais em oportunidade de trabalho. Acompanhe mais informações agora na matéria da TV Ceará. Todos os dias, faça chuva ou faça sol, a Marina tem um encontro marcado com o Yoshi, um pastor australiano cheio de energia. Cedinho da manhã, ele passeia, brinca e é muito paparicado nesses encontros. E este é só o começo da rotina da Marina como pet sitter. Eu sempre gostei muito de animais, mas eu nunca pude ter esses animais, né? Então, inspirada assim, em outros países que faziam esse serviço, quando eu me formei na faculdade e não tinha nenhum emprego formal, eu decidi fazer, né? Ir atrás. O começo é bem difícil, porque é um mercado novo, né? As pessoas não confiavam muito, não sabiam o que é. E aí, aos poucos, eu fui ganhando a confiança dos clientes e aí foi aumentando e até hoje está tendo os passeios com os cachorros. O termo pet sitter foi criado para se referir a uma pessoa que se dedica a cuidar profissionalmente de animais e por um período de tempo determinado. E é isso que a Marina faz. Bióloga de formação, ela conta que decidiu investir no mercado pet há 9 anos. Hoje ela comanda uma empresa especializada no cuidado de animais de estimação e na ausência dos tutores por motivos de viagem, por exemplo, ela também oferece os seus serviços. Já tivemos casos de animais, ao contrário, né, idosos que precisavam caminhar, animais novinhos, né, com muita energia. E aí cada passeio, né, é mais ou menos de um jeito. Às vezes a gente estica muito, às vezes a gente leva para um canto para jogar a bolinha, ou às vezes é só uma caminhada mesmo para ele sentir outros cheiros, né, interagir com outros animais. Até a parte social é importante também passear para ele ver outras pessoas. Janderson faz parte da equipe da Marina. Ele começou na mesma época que ela e conta que tem formação em outras áreas, mas não se sentia realizado profissionalmente. E o que começou como uma renda extra, aos poucos, se tornou seu trabalho fixo. Dá uma flexibilidade de horários muito bom para você fazer outras coisas. Mas o meu principal motivo era lidar com animais. Sempre gostei e vi isso como profissão, foi muito bom para mim. Para melhor atender os pets e entender as necessidades da família que contrata o serviço de pet sitter, Janderson procura fazer sempre uma avaliação antes de iniciar o serviço, com entrevistas e visita domiciliar. Isso, a gente sempre faz uma pequena entrevista com o cliente, né? Perguntando qual horário ele prefere, se é pela manhã ou pela tarde, ou os dois. Como é o comportamento do cachorro, como ele lidar com crianças, com outros cachorros, se ele é reativo, se ele já é mais tranquilo nos passeios. A gente sempre faz esse questionamento, né? O mercado de cuidados com pets está em expansão e inclui desde a humanização do serviço ao bem-estar animal. Em 2024, o setor movimentou cerca de 77 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 12% em relação ao ano anterior, segundo o Instituto Pet Brasil e a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a Abimpet. Mercado pet que mudou a vida da Rafaela. Advogada de formação, ela decidiu investir nos passeios pet em Fortaleza há pouco mais de 3 anos e hoje conta com uma equipe de 7 pessoas. É um mercado que está crescendo muito, né, em Fortaleza, no Brasil inteiro. E eu amo cachorros, pets em geral, né, cachorros, gatos. É um trabalho que me traz muita alegria. E também o cuidado com os animais, né? Assim, é uma coisa que me faz bem. E aí, por isso eu resolvi ingressar nesse mercado. Simba, um Spitz alemão, é um dos clientes da Rafaela. Ele tem 4 anos e todos os dias faz seus passeios matinais. É que cada pet tem suas particularidades e é preciso entender qual serviço o animal de estimação precisa. A gente dá as medicações caso o pet tenha algum remédio controlado. A gente oferta comida, troca água, faz a limpeza do local onde ele faz as necessidades fisiológicas, se ele não fizer só no passeio. Caso o pet faça passeios, a gente desce com ele, faz o passeio todo, coloca para cheirar, para socializar. Enfim, a gente faz um serviço muito voltado para o perfil daquele pet, né? Sempre entendendo qual a necessidade dele.
A empresa da Rafaela também investe em tecnologia e depois de cada tarefa realizada é enviado um feedback aos clientes, sem contar com o uso das redes sociais, que personaliza os serviços e oferece credibilidade para quem deseja contratar. O pet hoje ele é considerado parte da família, então o que a gente precisa passar para o tutor é segurança, é autoridade, é que a gente mostra profissionalismo mesmo e muito amor e carinho no que a gente faz. Então a gente busca sempre humanizar a nossa marca, né? A gente mostrar quem trabalha com a gente, como a gente trabalha, mostrar que a gente faz tudo com muita responsabilidade, tudo muito personalizado, pensando no bem-estar do animal sempre. Essa é a nossa prioridade. Ainda não existe um curso voltado para quem quer atuar como pet sitter. Por isso, os profissionais buscam outras vias para buscar conhecimento. É o que faz, por exemplo, a Rafaela junto com a sua equipe. A cada 2 meses, eles contratam médicos veterinários e adestradores para oferecer cursos de comportamento e entender melhor como os cães e gatos precisam conviver junto com outras pessoas e, assim, oferecer um melhor serviço aos clientes. Cuidado, carinho e confiança. A profissão de pet sitter mostra que dá sim para transformar paixão em oportunidade e vai muito além do carinho. Exige responsabilidade, preparo e atenção aos animais. Super bonitinho, né? O Simba. Deu até vontade de ter um. Bom, a gente vai chegando ao fim desse programa especial de feriado, mas antes, deixo aquele convite. Participa do nosso programa mandando a sua mensagem no WhatsApp. O número já está aqui na tela, 629-9181-1406. Além disso, a gente tem várias redes sociais que você pode começar a seguir. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Procura lá pelos nossos perfis. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência, te desejando um ótimo restinho de feriado, um bom final de semana. Segunda-feira a gente tem horário marcado aqui no Conexões, ao meio-dia. Até lá! Tchau, tchau!